fácil. E, em troca, o presidente me deu a honra de me oferecer o seu último livro, agora recentemente publicado. Depois, discutimos em torno de um memorando que eu tive a honra de entregar-lhe, em que, em 5 pontos, eu procuro definir o que me parece útil e oportuno e até urgente fazer nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. O senhor nos poderia dizer quais seriam alguns desses pontos? Entendo que é preciso um esforço imediato, uma concentração recíproca de cooperação e de entendimento imediato para dar à juventude do Brasil, que é a metade do povo brasileiro, um meio rápido e fácil. O governador Lacerda, da Guanabara, esteve com o presidente Kennedy uns 45 minutos. O que foi que discutiram? O que foi sair dessa conferência, senhor governador? Em primeiro lugar, eu tive o prazer de entregar ao presidente a edição brasileira do seu livro A Estratégia da Paz, para a qual fui honrado dela se preparar para o trabalho e para o progresso. É preciso acentuar o treinamento vocacional, isto é, a escola secundária de grau médio de caráter técnico profissional, e também preparar as universidades para uma melhor aproximação do problema do trabalho e do desenvolvimento nacional. Sem cuidar do homem e, sobretudo, sem cuidar do jovem, não adianta, a meu ver, financiar fábricas nem financiar déficits. Também examinei o problema das favelas e o presidente ficou vivamente impressionado com os dados que eu lhe mostrei. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem um déficit anual de 10 mil casas para as pessoas morarem e acumulou esse déficit durante 10 anos, o que significa que temos um déficit só no Rio de Janeiro de 100 mil casas. E o presidente não só ficou impressionado, como comunicou-se com o Sr. Goodman no sentido de acelerar os projetos em andamento a respeito de favelas na Guanabara. E quais foram alguns dos outros temas? Os senhores falaram da Aliança para o Progresso ou qualquer outro tema assim? Falamos muito, pode-se dizer que durante todo o tempo falamos da Aliança para o Progresso. Mas, sobretudo, o que eu quis foi salientar ao presidente a nossa entusiástica solidariedade e o nosso apoio, e mais do que isso, talvez, a nossa fraternal compreensão pelo que ele acaba de dizer na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Isto é, uma nota de otimismo, que não só é boa por ser otimista, mas é boa por ser também real, verdadeira. Isto é, se as nações conseguirem manter-se em paz durante algum tempo, e se de programas como o da Aliança para o Progresso decorrerem resultados imediatos, construtivos, para um povo como o do Brasil, não há dúvida que na Rússia o próprio progresso material da nação russa determinará forçosamente uma reconquista da liberdade pelo povo russo. E isto traria tranquilidade a todos, inclusive, e para começar, aos próprios russos. Senhor governador, alguns críticos do Brasil e de outros países da América do Sul falam da Aliança para o Progresso e usam a palavra impaciência. Os senhores tocaram neste tema também? Eu creio que o mais ciente de todos os impacientes em relação ao resultado da Aliança para o Progresso é o presidente Kennedy. Muito obrigado. O senhor tem algum outro pensamento para nos oferecer? Gostaria de agradecer esta oportunidade para dizer aos brasileiros que me ouvirem, e a quantos me dê a honra de sua atenção, que mais uma vez este país mostra que é realmente um país onde vive um povo democrático e feliz, porque o seu presidente é uma imagem da nação americana. É realmente